Muito bem, então o tema que vamos dar no dia de hoje vai ser um tema que vamos dividir, aliás, em duas partes. Hoje vamos dar a primeira parte. O tema geral chama-se Identidade Profética do Anjo do Apocalipse 18. Hoje vamos então estudarmos a primeira parte e depois vamos estudar a segunda parte, portanto, na próxima quinta-feira. É um tema muito importante porque conseguimos identificar-nos profeticamente, porque a obra do Anjo do Apocalipse é muito, muito importante e identifica realmente aquele povo que é o povo de Deus. A Igreja visível nesta terra. Portanto, acompanha-me neste estudo, que vai ser um estudo muito, muito importante e será muito, de certeza, muito dignificante para cada um de nós e que nos poderá abrir a mente, os olhos para certos aspectos que nós ainda não conseguimos entender. Portanto, acompanhe-me na leitura. Vamos ao capítulo 18 do Apocalipse, já que estamos a estudar o Anjo do Apocalipse 18, temos que ler os versículos bíblicos que fazem referência a este anjo. E vamos então ao capítulo 18 da Apocalipse e vamos ler os versículos 1 a 5. E então diz o seguinte: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E eu ouvi outra vez do céu, outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Muito bem, então aqui temos a obra do Anjo do Apocalipse 18, temos uma referência a este anjo e realmente a mensagem que ele vem dar nós podemos também identificar nestes versículos que nós podemos ler neste momento. É muito interessante e é muito importante nós entendermos esta mensagem e o porquê desta mensagem está a ser dada e também qual é o povo que está a dar esta mensagem ou quem é que é representativo deste anjo, não é? Portanto, são tudo temas que nós iremos abordar. Portanto, nós queremos que agora, para iniciar, para começarmos a entender, fazer algumas perguntas para que as pessoas possam também começar a identificar-se com o tema. Porque geralmente são perguntas que qualquer pessoa, quando estuda o Anjo do Apocalipse 18 e não sabe muito sobre este tema, começa a colocar-se. A primeira é: quem é este anjo? Qual é o motivo da vinda deste outro anjo? Qual é a sua função? Qual é a sua mensagem? Que mensagem está a dar este anjo? E qual é o tempo da sua vinda? Portanto, aqui são 5 perguntas muito importantes e que geralmente as pessoas se colocam e que dá aso a grandes debates entre alguns teólogos, entre alguns pastores, entre algumas pessoas, para conseguir identificar verdadeiramente quem é este anjo, qual é o motivo, a sua função, a sua mensagem e o tempo em que ele veio ou que ele virá, não é? Porque há diversas opiniões sobre o Anjo do Apocalipse 18, não é? Portanto, vejamos algumas delas, algumas opiniões que divergem umas das outras sobre o Anjo do Apocalipse 18. Muito bem, então há quem diga que este anjo veio em 1888, mas como a sua mensagem não foi aceite, ele virá novamente no futuro. Há quem diga que o Anjo do Apocalipse 18 é uma profecia cumprida de um movimento de reforma de 1914, mas que teve o seu início em 1888. Há outros que defendem que este anjo começou a sua obra em 1914, quando iniciou o movimento de reforma. E há ainda outro grupo que defende que este anjo apenas virá quando começar a cair a chuva seródia. Portanto, estas são as quatro opiniões mais defendidas dentro do Adventismo, não é? Portanto, estas 4 posições que divergem umas das outras, não é?
Vamos então começar a entender este tema. E para começarmos a entender este tema, a primeira coisa que eu quero que façamos é irmos ao livro de Daniel. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 8, e vamos ler os versículos 13 e 14. Dois versículos muito conhecidos dentro do mundo adventista, não é? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui vemos um período muito interessante, 2300 tardes e manhãs, que eu não vou estar a alongar-me muito sobre isso, porque este não é o tema, nem é o estudo que nós estamos a fazer, mas qualquer adventista que tenha estudado as profecias sabe que estes 2300 tardes e manhãs se refere a um período de 2300 anos. E durante este período de 2300 anos, os cristãos foram perseguidos e deixados em ignorância, principalmente naquilo que se refere aos 10 mandamentos e também ao sábado da lei de Deus, não é? E temos um texto muito interessante que eu gostaria de partilhar convosco, que está no Grande Conflito, na página 65. Entre as principais causas que levaram a Igreja verdadeira a separar-se da de Roma, estava o ódio desta ao sábado bíblico. Conforme fora predito pela profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi lançada ao pó, enquanto se exaltavam as tradições e costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo, no meio do erro e superstição que prevaleciam. Muitos, mesmo dentro do verdadeiro povo de Deus, ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstinham-se do trabalho também no domingo. Isto, porém, não satisfazia aos chefes papais. Exigiam não somente que fosse santificado o domingo, mas que o sábado fosse profanado. E com a mais violenta linguagem denunciavam os que ousavam honrá-lo. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia, em paz, obedecer à lei de Deus. Neste texto podemos ter um resumo daquilo que foi visto anteriormente sobre os 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos, não é? Este texto é claro e diz-nos que a lei de Deus foi lançada ao pó. E que estas forças papais, estes domínios, não estavam unicamente interessados em santificar o domingo, mas queriam também que o sábado fosse profanado. Portanto, a lei de Deus foi pisada, foi lançada ao pó e o sábado foi completamente profanado, não é? E então esta é a pergunta que surge e que é feita em Daniel 8:13. Por isso é que ela surge, não é? Até quando seria permitido que a lei de Deus fosse pisada? Até quando seria permitido que o sábado fosse profanado? E a tua resposta foi: até 2300 tardes e manhãs. E concluído este período, o qual termina então em 1844, a lei de Deus seria novamente exaltada. E de que maneira? Então com o início da pregação das 3 mensagens angélicas. E isto foi o meio que Deus utilizou para que a verdade que tinha sido pisada durante tanto tempo começasse agora a ser exaltada novamente. É importante fazermos a pergunta: estas 3 mensagens angélicas são 3 mensagens que vêm de Deus. Agora a pergunta é: quem é que dá estas mensagens? Não é? Porque é importante nós entendermos 3 mensagens angélicas, são 3 mensagens de Deus, mas são 3 anjos que estão a dar estas mensagens. Muito bem. Quem são então e quem dá estas mensagens? O livro do Apocalipse diz-nos que são anjos. O que significa a palavra anjo? Do latim, angelos significa mensageiro e do grego, angelos significa também mensageiro. Portanto, os anjos que estão representados no livro de Apocalipse, no capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, são mensageiros de Deus. E é muito interessante o que Ellen White escreve na carta 79 de 1900. Ela diz que estes anjos representam
todos os que recebem a verdade e apresentam o Evangelho ao mundo com poder. Portanto, estes anjos, não estamos a falar de serafins, de querubins, estamos a falar de pessoas que recebem a verdade de Deus tal como ela é e então apresentam agora este Evangelho, esta verdade ao mundo com grande poder. Portanto, estes anjos são aqueles que recebem uma mensagem divina e então agora têm a obrigação, o dever de entregar esta mensagem ao mundo. Estes mensageiros são os depositários desta mensagem genuína e verdadeira. Portanto, são os verdadeiros depositários das verdades de Deus que têm esta obrigação de entregar, mas não apenas de entregar, mas também de viver segundo essas mesmas normas, não é? Vamos então agora analisar as 3 mensagens angélicas, porque eu defendo que para entendermos o anjo do Apocalipse 18, toda a sua função, todo o seu dever, quem é o anjo do Apocalipse 18, todas essas perguntas que nós vimos no início, nós temos obrigatoriamente que entender as 3 mensagens angélicas em primeiro lugar. Se nós não conseguimos entender as 3 mensagens angélicas, não iremos conseguir compreender o anjo do Apocalipse 18. Portanto, vamos fazer uma pequena análise às 3 mensagens angélicas para conseguirmos entrar dentro do assunto com mais claridade. Ok? Muito bem, então vamos ler a primeira mensagem angélica que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7. E diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Também a Deus, e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É interessante porque esta mensagem está associada ao sábado. Recordam-se que nós vimos que durante aquele período, 2300 tardes e manhãs, como o sábado tinha sido pisado, como a lei de Deus tinha sido atirada ao pó, não é? Mas agora, nesta primeira mensagem angélica, nós vemos como esta mensagem está associada ao sábado. Porque como é que nós, ou quando é que nós adoramos o Criador mais efusivamente? Porque este foi, inclusivamente, um pedido dele, no 4º mandamento da lei de Deus. E se nós lemos esta mensagem, diz-nos claramente para nós honrarmos o nosso Criador e para o temer, porque Ele então fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, não é? Portanto, este texto, ou esta frase que nós encontramos aqui, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, é exatamente uma alusão ao 4º mandamento da lei de Deus, onde encontramos precisamente as mesmas palavras. Portanto, quando se começou a pregar esta mensagem angélica, a primeira, começou-se agora também a fazer um grande realce sobre o sábado e a ter uma preocupação para guardar novamente o sábado da lei de Deus. Agora, é o movimento milerita que deu esta mensagem. A quem o deu? A todas as mensagens protestantes, a todas as igrejas protestantes, formadas por todos aqueles que tinham fugido da Europa, cansados da opressão e perseguição católica. Portanto, existiu uma grande perseguição na Europa, com a Inquisição, com as Cruzadas. As pessoas não podiam livremente defender a sua fé, viver a sua fé, e muitos deles, cansados desta opressão, decidiram então fugir para os Estados Unidos, não é? A terra da liberdade religiosa. E quando isto aconteceu, então, agora o movimento millerita, que começa então agora a crescer, através de um homem chamado Guilherme Miller, que teve um grande entendimento e que Deus utilizou este homem para começar a entregar esta primeira mensagem angélica. E então ele agora começa a dar esta mensagem angélica, esta primeira mensagem, precisamente a todas aquelas pessoas que tinham fugido da Igreja Católica, da opressão, porque eles estavam agora a protestar contra a Igreja Católica, protestavam contra os ensinos, mas depois de terem fugido para os Estados Unidos e viverem algum tempo nos Estados Unidos, eles agora deixaram de protestar contra a Igreja Católica e começaram mais bem a abraçar as doutrinas que eles ensinavam, não é?
E então por isso é que Guilherme Miller é chamado por Deus e ele começa então agora a dar esta primeira mensagem angélica e dá a quem? Precisamente a todos esses protestantes que antes protestavam, mas que agora deixaram de protestar e começam a ficar associados cada vez mais com as crenças e com as doutrinas católicas. Este movimento anuncia a vinda do Senhor e ficou conhecido como o primeiro movimento adventista. Adventista porque criam no advento do Senhor e que a vinda do Senhor estava muito próxima. Eles anunciavam também este movimento a hora do juízo, que o juízo estava próximo, como nós lemos no texto. Esta mensagem começou a ser pregada com mais força no ano de 1840, ainda que Guilherme Miller tenha iniciado o seu trabalho no ano de 1833. Mas em 1840 foi quando, com mais força, este movimento que se começou a desenvolver, começou a pregar com mais intensidade que a vinda de Jesus estava e era iminente. E a verdade do sábado começou então a ser proclamada novamente com mais força, com mais vigor. Vejamos agora a segunda mensagem angélica, nós podemos ler em Apocalipse 14:8, que diz: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então aqui temos agora a mensagem do segundo anjo, os segundos mensageiros, ou os mensageiros que estão a entregar esta mensagem, e estes mensageiros agora têm então o dever de dizer que caiu Babilônia. Mas então surge a pergunta, por que caiu Babilônia? Em primeiro lugar, porque não aceitou a primeira mensagem angélica, ou seja, não temeu a Deus, não lhe deu glória e não adorou como Criador no seu dia santo, que representava, tinha feito os céus, a terra e as fontes das águas, como vimos anteriormente. Mas também porque deu do seu vinho, ou seja, das falsas doutrinas, que estava contaminado pela sua prostituição, que simboliza a corrupção e o afastamento da lei de Deus, a outras denominações religiosas. E então todo este movimento babilônico, todos aqueles que se opunham à verdade de Deus, que ensinavam outras crenças, outras doutrinas, que se opunham diretamente à verdade ensinada pela Bíblia, então este sistema então agora é denunciado como tendo caído, como se tendo afastado completamente de Deus, afastado-se da verdade e dos ensinos que vieram do alto, e aqueles depositários que tinham vindo trazer não foram bem aceitos e mais bem foram muitas vezes perseguidos. Esta mensagem foi pregada a partir do ano de 1844, ou aliás do verão de 1844, também pelo movimento Millerita, portanto estamos a falar da segunda mensagem angélica. Porquê? Porque as igrejas protestantes rejeitaram a primeira mensagem angélica e, como tal, é anunciada a sua caída. Com o desapontamento de 22 de outubro de 1844, o movimento Millerita cai. Este movimento aguardava no dia 22 de outubro que viesse Jesus. Miller teve um entendimento parcial das 2300 tardes e manhãs e pensavam que em 22 de outubro que a purificação do santuário se referia à terra e então que esta terra seria destruída nesse momento, não é? Não tiveram esse entendimento claro, ainda que toda a outra profecia esteja correta, todas as 2300 tardes e manhãs, as datas, tudo é preciso, unicamente Miller falhou no entendimento desta última parte. E como não entenderam, quando veio 22 de outubro, houve um grande desapontamento e então o movimento Millerita cai. Não aceitaram, a maior parte deles desistiram de seguir essas ideias, desistiram de seguir o Senhor e muitos deles acabaram por se corromper. Portanto, isto é mais um alerta para que nós não sejamos também guiados por pessoas que coloquem datas para a vinda do Senhor, porque Jesus disse que a hora unicamente o Pai saberia, não é? Portanto, não nos compete a nós colocar datas para a vinda de Jesus. Este desapontamento, então, deveu-se ao facto de Miller não ter entendido o significado do santuário será santificado, ou purificado, como dissemos. E aqueles que, depois de 22 de outubro de 1844, continuaram com o desejo de temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo como o Criador, deram origem ao segundo movimento adventista.
o qual foi organizado em 1863 como Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é desta maneira que nós chegamos então agora à terceira mensagem angélica. E vamos ler então agora Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobra para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estas são as três mensagens angélicas, começando no versículo 6 e terminando no versículo 12. E aqui temos agora a terceira mensagem angélica. Foi necessário que Deus utilizasse novamente mensageiros para dar esta mensagem, porque as pessoas não estavam a dar importância às mensagens que tinham sido dadas anteriormente. E então Deus manda estes sinais de alerta, de advertência, para que as pessoas possam tomar consciência daquilo que está a acontecer, mas também daquilo que irá acontecer se eles seguirem nos seus caminhos. E o texto bíblico é claro e diz que se alguém receber o sinal na testa ou na sua mão, que haveria uma condenação para eles, este sinal da besta, se o receberem, que então que poderiam beber também o vinho da ira de Deus. Todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e todos aqueles que receber o sinal do seu nome. Sinal na mão, vamos entender que sinal é este. Sinal na mão. Muito bem, o sinal na mão refere-se a quem renuncia através da mão, ou seja, através do trabalho, porque é com a mão que nós trabalhamos à lei de Deus, trabalhando no dia de sábado e aceita então guardar o domingo. O sinal na testa é quem renuncia através da testa, porque na nossa testa, portanto, a nossa cabeça, onde nós temos a inteligência, a vontade. Portanto, quem renuncia através da nossa inteligência, da nossa vontade, à lei de Deus e aceita guardar o domingo. Portanto, a terceira mensagem angélica está intimamente relacionada com o sábado, mas também com o juízo celestial. E ambos estão presentes em 1844, no segundo movimento adventista. Porque o primeiro movimento adventista, como nós vimos, foi o movimento de Guilherme Miller. O segundo movimento adventista surge então neste momento e mais tarde foi, em 1863, organizado como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos ver como é que esta mensagem está relacionada tanto com o sábado como com o juízo. Em primeiros escritos, no prefácio, podemos ler: ao rastrearmos a história do princípio da observância do sábado entre os primeiros adventistas, iremos a uma pequena igreja da cidade de Washington. Aí, os membros de uma igreja cristã independente ouviram em 1843 a pregação da mensagem do Advento e a aceitaram. Era um grupo fervoroso. Ao seu meio compareceu uma batista do sétimo dia, Raquel Oakes, que distribuía folhetos que expunham a obrigatoriedade da observância do quarto mandamento. Alguns, em 1844, viram e aceitaram essa verdade bíblica. Um deles, William Farnsworth, num serviço religioso dominical, pôs-se em pé e declarou que pretendia guardar o sábado divino do quarto mandamento. Dois outros se lhe uniram, posicionando-se firmemente ao lado de todos os mandamentos de Deus. Foram os primeiros adventistas do sétimo dia. Muito interessante este texto de Ellen White nos primeiros escritos, porque diz-nos que em 1844 então houveram pessoas que aceitaram esta verdade ao sábado. Raquel Oakes, que era uma batista do sétimo dia, portanto já defendia também o sábado, já guardavam o sábado também, ainda que não de uma maneira tão correta, mas ainda assim foi ela que levou esta mensagem para determinadas pessoas. E então este William que nós vemos aqui, foi a primeira pessoa
que se colocou de pé a aceitar este sábado e depois 12 outras pessoas seguiram este William e então o sábado começou a ser aceito e estas pessoas deram origem então, ou foram os primeiros membros, como diz aqui o texto, os primeiros adventistas do sétimo dia. Mas vejamos agora também sobre a mensagem do santuário, porque o santuário fala do juízo, não é? Está intimamente relacionado com o juízo. E vejamos agora este texto que também podemos encontrar aqui. Iron Edson, um dos membros desse grupo, vivia no centro do estado de Nova York, em Port Gibson. Era o líder dos adventistas naquela área. Os crentes reuniram-se em sua casa a 22 de outubro de 1844 para aguardar a vinda do Senhor. Portanto, aqui é claro que este grupo pertencia a este movimento milerita também, que aguardava a vinda do Senhor a 22 de outubro. Calma e pacientemente esperaram o grande acontecimento. Mas ao chegar à meia-noite e reconhecerem que o dia da expectativa passara, tornou-se claro que Jesus não viria tão logo como tinha pensado. Foi uma ocasião de profundo desapontamento. De madrugada, Iron Edson e alguns mais foram ao celeiro para orar. E ao orarem, sentiu-se ele certo de que a luz viria. Pouco mais tarde, portanto no mesmo dia, recordem-se, tomem atenção nisto, porque houveram pessoas que depois do grande desapontamento desse movimento milerita, a maior parte deles abandonou essa crença de que Jesus viria e muitos deles abandonaram o cristianismo. Mas aqui Edson juntou-se com um grupo de pessoas logo na manhã seguinte e aqui diz-nos que um pouco mais tarde da manhã seguinte, então Edson e um amigo atravessavam um milharal para visitar companheiros adventistas. E tive a impressão de que uma mão lhe tocava no ombro. Olhou para cima para ver como em visão os céus abrirem-se. E Cristo no santuário celestial, entrando no lugar santíssimo, para ali começar uma obra de ministério em favor de seu povo. E em vez de sair do Santíssimo para purificar o mundo com fogo, como haviam ensinado, o cuidadoso estudo da Bíblia por Iron Edson e Anne e Crozier logo revelou que o santuário a ser purificado no final dos 1300 dias não era a terra, mas o tabernáculo do céu, com Cristo a ministrar em nosso favor no lugar santíssimo. Esta obra mediadora de Cristo respondia ao chamado da hora do juízo de Deus, anunciando a mensagem do primeiro anjo. Isto é algo muito interessante porque nós vemos agora que como a obra do terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo, também está associada com a do primeiro anjo. Quer dizer que quando veio a mensagem do primeiro anjo e depois veio a do segundo anjo, não é que a mensagem do segundo anjo fosse diferente da primeira ou que trouxesse ou que a do primeiro deixasse de contar. Não. Quando se começa a dar a mensagem do segundo anjo, dá-se a mensagem do primeiro e do segundo ao mesmo tempo. E agora quando vem a mensagem do terceiro anjo, dá-se a do primeiro, a do segundo e a do terceiro anjo ao mesmo tempo. E então anuncia claramente um juízo. Anuncia que a partir daquela data, 22 de outubro de 1844, inicia agora a grande obra do juízo de Deus no santuário celestial, assim como era feito aqui no santuário terrenal, um juízo uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur. Agora é feito no céu uma obra do juízo também. E a partir de 22 de outubro de 1844, começa a ser julgados todas as pessoas, desde Adão até ao último homem na terra, não é? Então começa a ser feita essa obra de julgamento, mas também de intercessão de Jesus por todos aqueles que são os seus santos, por todos aqueles que lutam por defender e por viver a verdade que estão nos 10 mandamentos e que ele deixou como norma para identificar se nós somos o seu povo ou se nós não somos o seu povo. Portanto, podemos afirmar que a terceira mensagem angélica teve o seu início em 1844, depois do grande chasco do movimento milerita. Mas existem outros componentes da terceira mensagem angélica que eu gostaria de referenciar e que nós podemos encontrar em alguns textos de Ellen White. Vamos ver unicamente um, para não nos alongarmos muito. Vamos ver unicamente uma componente, que é a componente de saúde.
Portanto, a terceira mensagem angélica não se refere apenas ao sábado e ao juízo, mas a toda a luz que os depositários desta mensagem foram recebendo ao longo dos anos, como, por exemplo, a reforma da saúde. E aqui temos 2 textos de aconselho sobre o regime alimentar muito interessantes. Diz o seguinte: mas desde que o Senhor me apresentou em junho de 1863 a questão de comer carne em relação com a saúde, deixei o uso desse alimento. Portanto, uma das provas de que nós somos realmente os depositários das 3 mensagens angélicas, que nós somos aqueles que temos a responsabilidade ou que nós ainda somos guiados por Deus, é realmente viver e pregar estas 3 mensagens angélicas. E uma delas realmente fala-nos que é a saúde. Porque no texto que nós lemos, no próximo texto que podemos ler a seguir, diz: a reforma de saúde foi-me mostrado é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Portanto, é muito interessante nós analisarmos isto. Unicamente aquelas pessoas que vivem, que praticam e que estão a pregar estas 3 mensagens angélicas é que são os verdadeiros depositários dessas verdades. Aqueles que as deixaram de pregar, deixaram de ser os depositários. Porque para uma igreja ser depositária da terceira mensagem angélica, tem que cumprir com requisitos da reforma da saúde também. Tem que ensinar a reforma da saúde, tem que viver a reforma da saúde, porque do contrário não podem ser os depositários desta mensagem, nem serem os mensageiros da terceira mensagem angélica, logicamente. Mas aconteceu algo grave com estas pessoas, com estes mensageiros que o Senhor tinha escolhido para serem os depositários, a quem deu esta responsabilidade tão grande. Os oráculos de Deus tinham sido entregues a estas pessoas, a estes mensageiros, para então pregarem e para viverem estas mensagens. Mas, infelizmente, estes depositários apostataram. O movimento que teve a sua origem em 1844, que tinham sido os depositários da mensagem de Deus, tal como o movimento milerito tinha sido até 1844, deixou de proclamar a mensagem que devia. E devido a isso, a sua organização apostatou, afastando-se das verdades que deram origem à sua denominação. E por este motivo, outro movimento teria que ser chamado por Deus para proclamar estas 3 mensagens angélicas, logicamente. Como nós vimos através do tempo, quando os judeus apostataram, então entraram os cristãos, não é? E ao longo de toda a história da igreja cristã, nós podemos ver como Deus foi trabalhando com certos movimentos religiosos, mas quando eles iam apostatando, agora Deus ia chamando outros, ia chamando o remanescente destes outros movimentos para que eles então passassem a ser os depositários das verdades divinas, não é? E então, como este movimento apostatou, foi necessário ser chamado outro movimento, ou como estes depositários das mensagens divinas apostataram, foi necessário chamar ou confiar estas verdades a outros depositários, não é? E isto é claro no texto de Ellen White, quando ela nos diz que esta responsabilidade de ser depositário da verdade de Deus poderia passar para outros. Em Eventos Finais, página 59, nós podemos ler: o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Portanto, é claro, aqui nós vemos um exemplo claro. Os judeus eram a igreja escolhida do Senhor, mas quando eles rejeitaram Cristo, então agora Deus tirou-lhes o reino e entregou-os agora a outras pessoas para serem os depositários dessas verdades, não é? Para terem essa responsabilidade de apresentar os oráculos divinos às pessoas. E é claro que depois nos diz: Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com este princípio. Portanto, se há uma igreja que é apostata, se há um movimento que é apostata, que rejeita Cristo, então agora terá que ser outros povos, terá que ser outro movimento, terá que ser outros depositários a pregarem e a defenderem estas verdades divinas.
E logo a seguir nós podemos ler no parágrafo seguinte: quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição, sejam judaicos, sejam adventistas, sejam que igreja for, seja qual for a sua posição e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com elas. E então outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. E então, isto foi o que aconteceu, infelizmente, com a Igreja Adventista. Apostatou da verdade. E segundo este texto de Ellen White, diz-nos claramente que se alguém apostata, se alguém rejeita Cristo, se alguém rejeita estas verdades de Deus, então estas verdades agora têm que ser confiadas a outras pessoas. E muitas oportunidades de arrependimento foram dadas à Igreja Adventista. Mas em 1888 foi dada uma mensagem de grande poder que, se fosse aceite, causaria um grande despertar dentro da Igreja. A mensagem de Cristo, nossa justiça, ou a mensagem da justificação pela fé. Eu gostaria de ler aqui um texto traduzido do livro Cristo, Nossa Justiça, que diz o seguinte: a mensagem da justificação pela fé foi apresentada com claridade e precisão no começo da Conferência Geral que teve lugar em Minneapolis, no mês de novembro de 1888. Foi o principal objeto de estudo na parte religiosa da Conferência. Parecia que o assunto já tinha sido dado a conhecer e que se estava de acordo que durante a Conferência houvesse tempo para um detalhado comentário sobre o assunto. Mas a mensagem não foi aceita por todos os que estavam na conferência. Houve realmente sérias diferenças de opinião com respeito a este ponto entre os dirigentes. Esta mensagem dada por Deus, e Deus utilizou dois pastores, Wagner e Jones, para darem esta mensagem, que mais tarde Ellen White posicionou-se do lado deles e disse que a mensagem que eles estavam a dar realmente era uma mensagem divina, uma mensagem de Deus, a mensagem da justificação pela fé. E os membros da Igreja Adventista diziam: mas tudo isso é novo para nós não vemos nada de novo, nós já conhecemos. O problema é que se esqueceram de viver. Conheciam, mas não viviam. Defendiam a lei, mas esqueceram-se de Cristo, não é? Então isto foi um ponto fundamental, fulcral, na história adventista, porque foi em 1888 que se inicia o princípio do fim da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como depositários, como fiéis depositários a quem Deus entregou estas verdades para viver e para proclamarem. E a partir desse momento eles entrariam num espiral negativo e aquilo que tinha feito deles a Igreja verdadeira do Senhor, aquelas verdades que eles tinham recebido no seu início, deixaram de as defender, deixaram de as viver e começaram cada vez a apostatar mais ao longo da história, não é? E infelizmente em 1888 os líderes da Igreja Adventista rejeitaram esta mensagem. E apenas um pequeno grupo em 1888 aceitou esta mensagem de Cristo, nossa justiça. Um pequeno grupo no qual podemos contar estes dois pastores e a irmã Ellen White, como eu disse, não é? Agora é muito interessante o que escreveu o pastor Jones, Alonso Jones, sobre a conferência de 1888, porque ele foi um instrumento por Deus, dado por Deus, não é, para alertar, para advertir as pessoas, para advertir a igreja daquilo que se passava. Ele foi rejeitado, a mensagem de Deus foi rejeitada. Se a mensagem de Deus foi rejeitada por aqueles que deviam dar essa mensagem, eles já não podiam ser os defensores ou os oráculos ou aqueles que tinham a responsabilidade de dar essa mensagem, porque eles não a estavam a dar, e até eles agora deixaram de ser os depositários, porque Deus estava a dar as mensagens, eles diziam que já não queriam entregá-las. E então, se eles não as queriam entregar, Deus teria que utilizar, logicamente, outras pessoas para entregar estas mensagens, se a Igreja Adventista já não a queria entregar, não é? Mas então Alonso Jones escreveu que rejeitaram então os irmãos em Minneapolis. O que é esta mensagem da justificação? O testemunho diz-nos o que é: o alto clamor, a chuva seródia. Então, o que foi que rejeitaram em Minneapolis os irmãos que tomaram e sustiveram oposição pavorosa? Eles rejeitaram a chuva seródia, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Neste texto é claro
que aquilo que a Igreja Adventista, que os irmãos, que a liderança e que a maior parte aceitou, que a maior parte rejeitou, foi o alto clamor, foi a chuva seródia e foi a mensagem do terceiro anjo. Portanto, assim como o movimento milerita, que começou a pregar àquelas igrejas protestantes e a dizer que caiu Babilónia, porque caiu? Porque eles tinham rejeitado a mensagem que estava a ser dada. Agora também, a Igreja Adventista, neste momento, rejeitou a mensagem que tinha sido dada da parte de Deus. Se o movimento milerita caiu, se as igrejas protestantes caíram exatamente porque rejeitaram essas mensagens dadas por Deus, não podemos pensar, e seguindo a lógica ou o texto que Ellen White escreveu e que nós lemos em Eventos Finais, que diz então que se uma igreja apostatar, seja mais alta a sua vocação, a sua escolha, que Deus não pode mais colaborar com eles e então teria que escolher agora outras pessoas ou outro movimento para levar avante esta obra, não é? Porque neste momento, em 1888, rejeitaram a chuva seródia, rejeitaram o alto clamor e rejeitaram então a mensagem do terceiro anjo. E Ellen White escreveu-nos também, em 1892, sobre esta situação de Minneapolis, porque foi realmente, se nós analisamos os escritos de Ellen White, eu tive o prazer de fazer um livro, de escrever um livro sobre isso, podemos constatar que o primeiro chamado de advertência de Ellen White foi em 1852. Tomem atenção que a igreja começou a ser formada em 1844. E apenas 8 anos depois, em 1852, veio o primeiro chamado de atenção da parte de Deus. A primeira advertência. E desde 52 até 1888 foram dados vários chamados. Foram dadas várias advertências. Mas foi em 1888 a maior advertência de todas, não é? E a Igreja Adventista rejeitou este chamado. Rejeitou esta advertência. E agora Ellen White escreve então em relação a isso. Já não poderão ser feitos mais chamados ternos, nem dar as melhores oportunidades para que eles fizessem o que deveriam ter feito em Minneapolis. Chegará o tempo quando eles desejarão fazer qualquer coisa e todo o possível para ter a oportunidade de ouvir o chamado que rejeitaram em Minneapolis. Mas melhores oportunidades nunca virão. Sentimentos profundos nunca mais terão. Deus não será escarnecido. Interessante porque diz que melhores oportunidades não viriam. Aquela foi a melhor oportunidade que a Igreja Adventista teve para se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, mas infelizmente não quis. Ellen White escreve que não viriam mais oportunidades, que aquela foi a melhor oportunidade que tiveram. E por isso é que desde 1888 Deus ainda deu um tempo de graça, assim como deu aos judeus depois da morte de Cristo até terem depois apedrejado Estevão. Portanto, deu um período de graça. Assim, à Igreja Adventista foi dado também um período de graça a partir de 1888 para ver como última oportunidade, para ver se eles podiam arrepender de seus pecados e voltarem para o caminho que Deus tinha traçado para eles. Mas, infelizmente, não se arrependeram, não confessaram os seus pecados e, mais bem, continuaram num espiral negativo que depois foi dar uma apostasia ainda mais tremenda que nós vamos ver um pouco mais à frente, não é? Agora, interessante também este texto de Testemunhos Seletos que nos indica que quando a Igreja Adventista rejeitou a terceira mensagem, rejeitou também a primeira e a segunda mensagem angélica. Leiamos. Os 3 anjos do Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceiras mensagens angélicas. Todas elas estão relacionadas entre si. Muito interessante, porque diz-nos que as mensagens estão relacionadas. E nós já vimos isso anteriormente. Portanto, quando se começou a pregar a segunda mensagem, pregava-se a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Quando se começou a pregar a terceira, pregava-se a terceira, a segunda e a primeira ao mesmo tempo. Todas estão relacionadas entre si, como diz o texto. E quando se deixou de pregar a terceira mensagem angélica, deixou-se de pregar também as outras duas. Aqui temos outro texto. O terceiro anjo é representado como voando pelo meio do céu, clamando com grande voz. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A primeira, segunda
e terceira mensagem angélicas acham-se todas ligadas entre si. Novamente a mesma ideia, estão as três ligadas entre si. E se uma pessoa deixa, ou se um movimento, se uma igreja deixa de proclamar uma mensagem, não está apenas a deixar de pregar uma, mas sim todas as três. Portanto, vamos fazer um pequeno resumo àquilo que nós vimos até este momento, para termos uma consciência daquilo que aconteceu durante as três mensagens angélicas. Portanto, apenas existiu a segunda mensagem porque a mensagem do primeiro anjo foi rejeitada. Como não quiseram temer a Deus, nem dar a glória, nem adorá-lo como o Criador, então foi necessário agora vir uma segunda mensagem. E qual foi a segunda mensagem? Uma mensagem de condenação, dizendo que todos esses movimentos, todas essas igrejas, todas essas pessoas que deixaram de protestar e que agora se uniram contra a lei de Deus e contra as verdades divinas, caíram. Caiu Babilônia, é a segunda mensagem, não é? Apenas existiu ou foi necessário vir a terceira mensagem porque as pessoas continuaram a não querer temer a Deus, a não dar-lhe glória e a não adorá-lo como Criador no seu santo dia. E porque se recusaram, não é? A sair da Babilônia. E como os depositários da mensagem do terceiro anjo falharam em proclamar a verdade, falharam em não aceitar a mensagem de Cristo, nossa justiça, falharam em viver e empregar as três mensagens angélicas e também rejeitaram as três mensagens angélicas, então foi necessário que viesse um outro anjo para proclamar estas mensagens. Portanto, um novo anjo, um movimento, como aqueles anjos, aqueles mensageiros falharam, primeira, segunda e o terceiro anjo falharam em proclamar, foram deixando de proclamar estas verdades e de as viver, então foi necessário que agora um novo anjo, o anjo do Apocalipse, que nós vamos estudar no próximo tema, que fosse chamado, que novas pessoas fossem chamadas para proclamarem estas verdades, para que se tornassem agora os verdadeiros depositários das verdades de Deus, da lei de Deus, e continuassem neste mundo a defenderem a doutrina pura e verdadeira, tal e qual como ela é. Atenção que este novo movimento que se forma, que é formado e que se chama o Anjo do Apocalipse 18, devemos ter atenção que este novo movimento surgiu dentro da Igreja Adventista. Assim como a Igreja Adventista surgiu com muitos membros que vieram do movimento milerita, que tinha apostatado, que deixaram de seguir a Deus por causa do grande desapontamento. Houve um pequeno grupo, um remanescente, que deu origem à Igreja Adventista e que eles começam a pregar a terceira mensagem angélica juntamente com as outras duas. Quando a Igreja Adventista agora apostata também, não apostataram todos, houveram 2% dentro da Igreja Adventista que continuaram fiéis. E então rejeitam esse afastamento da lei de Deus e esse 2% continua agora a defender as verdades de Deus, e foi esse 2% que deu origem a este anjo de Apocalipse 18. Foi esse 2% que se tornou e que, aliás, iniciou em 1882 e foi por aí à frente, e foi esse movimento que depois deu origem, então, ao anjo do Apocalipse 18 e que se tornaram os verdadeiros depositários das verdades divinas. No próximo tema, iremos então agora abordar mais o anjo do Apocalipse 18. Agora foi mais as três mensagens angélicas para nós nos situarmos dentro do tempo. E agora vamos analisar com mais profundidade o anjo do Apocalipse 18. Portanto, convido para que todos possam estar presentes na próxima quinta-feira e estudarmos então este tema. Que o Senhor nos possa abençoar a todos.